creio que nós estamos aqui por livre e espontânea vontade. Ninguém nos pressionou, não é verdade? Então, há uma alegria de estarmos aqui reunidos, porque Deus é fiel e Ele tem propósitos a nosso respeito. Você não está aqui por um acaso. Quantos já vieram à frente, já receberam a ministração, já foram abençoados, mas tem mais, irmãos. O Senhor sempre tem mais para nós. Nós nunca viemos à presença do Senhor e saímos como chegamos. Você crê isso? Então, abra seu coração. Nós já louvamos Ele. E no louvor, a cura, a libertação. Mas também há outras maneiras de nós estarmos na sua presença. É quando nós podemos, obrigada, ouvir a sua palavra. Quando nós recebemos os seus estatutos. Para andarmos na dimensão que Ele tem para nós na terra. O Senhor não somente nos salvou, mas nos deu uma direção que deve ser cumprida para podermos ter uma vida e vida com abundância, que foi a que Ele conquistou para nós. E aqui na palavra do Senhor, no Salmo 133, hoje eu quero falar um pouco sobre a oração. Como é importante nós termos uma vida de oração, porque ela faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento e das bênçãos do Senhor virem sobre nós. O salmista falou assim, no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Olha o que ele está dizendo, você está no lugar da bênção. No lugar que Ele ordena esta bênção, que ordena a vida dele, a vida de ressurreição, a vida do reino dele, o reino que Ele estabeleceu na terra através do seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos viver aqui na terra as virtudes deste reino. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, e é por isso que quando nós estamos na casa do Senhor, ainda que você diz, eu não sinto nada. Não é pelo sentir, é pela fé. A fé é a certeza das coisas que se espera. Então, creia. Ele tem algo novo para você. É um novo tempo, é uma nova etapa das nossas vidas. Todos nós estamos passando por algo novo, né? Então, por isso, nós podemos dizer, Senhor, nós nos alegramos por estarmos na tua casa. Porque o Senhor ordena a tua bênção e a tua vida sobre nós. Então, queridos, nós queremos também declarar nesta manhã, assim como o Senhor ordena a sua bênção e a vida dele, Ele deixou estatutos para nós cumprirmos. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é escudo para nós. Ele é Jeová Maquém, o nosso escudo. E quando nós estamos debaixo do escudo dele, nós somos livres de todo mal. Amém? Então, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, está escrito que em tudo nós devemos dar graças. Em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dá graça. Mas em todas as circunstâncias, em todas, sim, em todas. Pois todas as circunstâncias são momentos para nós nos quais o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas. Em Romanos 8, 28, ele disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu decreto. Aleluia! Então, nós temos que abrir o nosso coração somente, confiar, esperar no Senhor. Porque ainda que nós estamos vivenciando dias difíceis, né? Dias
tão terríveis na terra, mas com certeza, se nós abrirmos a nossa boca, todos nós vamos ter o que falar das bênçãos com que Ele tem nos abençoado em meio a toda a tribulação. Nós temos sido galardoados pelo Senhor. Então, nós temos essa presença do Senhor. Ele disse, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estou no meio delas. Amém? Você crê assim? E quando Ele vem para nos abençoar. É o Espírito dEle que é a razão de nós estarmos na sua presença hoje, na comunhão com os santos dEle. Amém? Ele disse, estamos na presença do Senhor. E para que essa presença se manifeste, é necessário que nós creamos nas suas promessas. E na presença dEle tem plenitude de vida, tem delícia perpétua. Amém? Sim, estamos respirando, estamos com saúde, temos amigos, temos famílias, temos irmão. O sol está lindo ali fora, aquecendo a terra, aquecendo as nossas vidas mesmo. Se a chuva vem, ela está dando à terra a possibilidade dela germinar. Então, nós somos felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você crê nisso? Por isso que você está aqui. Por isso que você também pode se pôr diante do seu celular, da sua televisão, e tem visto tantas promessas do Senhor se cumprindo pelos testemunhos que têm sido dados, pela palavra do Senhor que tem sido liberada nesses dias de tribulação. Então, quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos aprender a depender dEle. E na sua presença somos fortalecidos, somos encorajados. É na sua presença que nós somos revigorados. É na sua presença que nós somos orientados. Assim, para que nós possamos enfrentar todos os tipos de situações pelas quais nós vamos passar daqui por diante. Nós não sabemos como nós vamos viver. Por quê? Porque os dias estão se abreviando na terra. Jesus está para voltar e Ele está preparando a sua igreja. Você é a igreja do Senhor. Esse templo é o lugar que nós separamos para nos reunir. E aqui o Senhor, como nós falamos, ordena a sua bênção e a vida. Mas no nosso dia a dia, nós temos que nos mover nessa dimensão espiritual, onde através das nossas orações, da nossa adoração, porque há níveis de oração, e nós precisamos estabelecê-los na nossa vida e conhecê-los. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, ali no Evangelho de João, no capítulo 15, 5, está escrito isso. Sem mim nada podeis fazer. Então, ele estava dizendo, me busca, dependa de mim, aprenda comigo, eu quero lhe orientar. E para que isso aconteça, nós temos que estar na sua presença. Sabe, queridos, não tem sido dias fáceis para ninguém. Essa pandemia me ensinou muito. E eu fui muito abençoada já. Mas como, você diz? Não passou, passei muita tribulação. Eu tive minha filha internada 30 dias no hospital no início da pandemia. Teve uma noite que eu deixei minha filha na porta do hospital, muito mal. Nem podia mais falar. E ela dizia, mãe, estou morrendo. E eu não pude nem ir até a entrada da UTI. E eu voltei para casa arrasada, 2h da manhã. E eu fui para a oração. Minha irmã me ligou e ficou me acompanhando em oração. Fomos. Depois eu disse ao Senhor, no amanhecer do dia, Senhor, me deixa ouvir uma vez só a voz da minha filha. Me permite isso. E voltei meu corpo para o lugar onde ela estava, para a região que estava aquele hospital. E eu disse, comecei a declarar o Salmo 23, no nome dela, Andréa.
O Senhor é o teu pastor. E fui declarando. Eu passei horas declarando, profetizando aquela palavra sobre ela. Irmãos, eram 10 horas, 10h30 da manhã. Ela não tinha celular, não tinha nada. É proibido dentro da UTI. Mas chamou uma enfermeira e disse, eu preciso falar com a minha mãe. Ela sabia como eu estava. E aquela enfermeira foi usada pelo Senhor. Ligou para ela e disse, seja rápida, escondida, porque não pode. E ela me ligou, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor não te abandona na tua aflição. O consolo do Senhor vem. O Senhor nos fortalece no meio da angústia. Queridos, aqui o salmista disse aqui, eu acho linda a palavra do Senhor, porque ela nos edifica. O Salmo 34, no versículo 6, Davi escreveu assim, clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todos os seus temores. Aleluia! Ele experimentava, a vida de Davi foi uma progressão de vitórias. Caía e levantava, porque o Senhor era o seu guerreiro forte. Ele sabia que podia confiar no Senhor, em qualquer circunstância. E não é diferente conosco, mas ele buscava o Senhor. Ele pediu o socorro do Senhor. E não só ele. Quando lemos sobre a vida de Abraão, de Moisés, Paulo, quantos homens na Bíblia, a vitória deles, o próprio Senhor Jesus. Jesus precisava orar, irmãos. Mas ele não fazia nada sem primeiro estar na presença do Pai. Sem estar ali clamando, sem estar pedindo a direção. No maior dor dele, diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade, não a minha. O Senhor obedeceu até a morte, ensinando o caminho para nós. Não que o Senhor quer nos matar, não. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Foi essa a palavra que ele deixou para nós. Eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Mas esta vida, queridos, é aos pés do Senhor. Sabe quantas vezes o Senhor entra no nosso quarto, no nosso secreto? E nós nem sabemos se nós queremos mais viver, porque a presença dele é tão gloriosa, que tudo que nós queremos é ficar com ele. Por isso eu te digo, busca o Senhor. Separe-se. O que é o lugar secreto? O lugar secreto é aquele, irmão, que você fica sozinho, que ninguém vai lhe ouvir. Pode ser lá numa praça onde não há ninguém, pode ser num terreno baldio, pode ser no seu quarto, pode ser no seu trabalho. O tanto é que você é livre para derramar seu coração. Se precisar gritar, grite. Se precisar chorar, chore. Mas deixe o Senhor invadir o seu coração. Aleluia. Não permita que o diabo te roube o prazer de estar na presença do Senhor, de adorá-lo, de confessar o seu nome, de declarar a Ele a sua necessidade, a sua dependência dEle. Porque Ele vem. Se você orar, Ele vem. E é isso que Ele quer fazer conosco, nos levar a níveis maiores de intimidade dEle. Amém? Oh, Deus, quando nós oramos, nós podemos experimentar o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Podemos entrar em relacionamento íntimo, pessoal com Ele. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Oh, a palavra do Senhor nos diz no Salmo 18:6, quando o salmista declarou que na sua angústia ele invocou o Senhor, ele clamou a Deus por socorro, e ele viu a manifestação do Senhor vindo no seu templo. O Senhor ouviu a sua voz, ouviu o clamor do seu servo, e veio em seu socorro. Se você lê o Salmo 18, você vê o esplendor da glória do Senhor se movendo nos céus. Era trovoadas, era relâmpago, era poder vindo sobre a terra para
trazer salvação, livramento àquele que esperava por isso. Então clame, busque, se detenha. Sabe, nessa pandemia, nesses dias que nós podemos ficar nas nossas casas, o Senhor estava nos separando, nos atraindo para Ele. Mas muitos não perceberam isso. Ainda que não tinham que trabalhar, não tinham que fazer outras coisas, mas se envolveram com coisinhas mínimas. Quando o chamado era do Senhor, era: venha até mim, venha a mim. E Ele continua dizendo: venha a mim. Não perca tempo. Não é tempo mais de viver envolvido em tantas coisas. Põe em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Nada falta àquele que busca o Senhor. Tenha uma palavra de louvor, de gratidão, de ações de graça a Ele. Envolva-se com as coisas de Deus. Clame, sustente. Você viu quanta programação nós temos aqui e que nós podemos participar. Se você não pode ir, você pode ajudar, você pode orar, você pode interceder, cobrindo em oração aqueles que vão. Tiago diz ali no capítulo 5, 13, ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Olha a grandeza do amor de Deus. Mas nós precisamos entrar na palavra. Você está aflito, não fique sozinho. Não fique debaixo de opressão. É um tempo de muita angústia na terra, é. Quantas pessoas estão debaixo de opressão? O diabo tem vindo para sugar as forças, energia, principalmente daqueles que querem andar com o Senhor. Buscar o Senhor verdadeiramente. Queridos, seu lugar é aqui, na presença do Senhor. Ele disse: olha, peça oração. Peça oração. Não fique sozinho. Se aproxime de alguém. Tenha coragem de dizer: eu preciso de ajuda. Eu não prevaleço sozinho. O Senhor não nos chamou para andarmos isolados. A casa de Deus, com todos os problemas, é o lugar que devemos estar. Devemos andar. É na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, aqui na palavra do Senhor, no Salmo 25, 14, está escrito: a intimidade do Senhor é para os que os buscam, o qual Ele os leva a conhecer a sua aliança. Amém? Quando nós oramos, há uma manifestação dos céus sobre a nossa vida. Você crê? Então, eu te animo a orar, a buscar o Senhor, a deixar Deus te tocar, ouvir a sua voz. Não somente chegar e pedir. Não. Ame o Senhor a tal ponto de entender que Ele chamou para uma comunhão íntima com Ele. Em primeiro lugar, buscar a Ele, pelo que Ele é. Adorá-lo. E se alguém alegre, cante louvores. Se junte com aqueles que estão felizes. Se alegre com a alegria dos irmãos. Se alegre com a vitória dos irmãos. Mas busque o Senhor. Adore o Senhor. Proclame a grandeza da majestade do Senhor. E você vai ver os céus se abrirem sobre você. A paz virá. A alegria virá. Declare palavras de vida. Pode estar o maior perreio na sua vida. As portas não se abriram, mas declare em nome de Jesus, estão se abrindo. Você recebe o melhor. Ele disse: se quiseres e me ouvir, Isaías 1,19, comereis o melhor desta terra. Esse ouvir é obedecer. Eu leio a palavra de Deus para eu ser instruída, para eu aprender o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim.
E eu quero andar na presença do Pai. Eu quero ter comunhão com o Pai através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que vai me pôr em condições de estar na presença do Senhor. Então, queridos, vamos mudar a nossa rotina. Vamos fazer do Senhor a nossa primazia. Porque Ele vai acrescentar tudo para nós. Ele vai abrir as portas que precisam ser abertas. Ele vai fechar as que precisam ser fechadas, que está impedindo você de se consagrar, de ter intimidade com Ele. Porque muitas vezes nós queremos tudo a nosso prazer, mas não vai nos beneficiar para o nosso encontro com o Senhor. Não há tempo a perder. Ele está nos chamando mais e mais para a sua presença. Jesus deixou um modelo de oração para nós. Não é verdade? Deixou. Ele deixou um modelo. E essa oração traz o quê? Traz a realidade do seu reino para nós que habitamos aqui na terra. É o quê? Que oração foi essa? Foi o Pai Nosso que ele ensinou. Está ali em Mateus 6:9. Quando se fala no Pai, fala de quem? Fala de um título de honra, de uma pessoa que é honrada, que precisa ser honrada. Fala de uma pessoa que ama, porque um pai é aquele que cuida, aquele que ama, aquele que provê. Se o Pai natural faz isso com seu filho, muito mais o nosso Pai eterno. Muito mais. Ele é o nosso Abba, é o nosso paizinho. E a palavra diz que Ele nos amou de tal maneira, não tem limite esse amor. Nós cantamos aqui da imutabilidade dele, de tudo que Ele é. Não há. Nós não entendemos, não temos palavra para dizer. Ele deu seu Filho unigênito para fazê-lo moer numa cruz, derramar seu sangue bendito, por amor a nós, por amor a você, meu irmão, minha irmã, por amor a você que está nos ouvindo. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer mudar a sua rota, o seu destino, basta que você venha a Ele. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a Ele, Ele quer tomar de você todo esse fardo, todo esse cansaço, toda essa dor, todo esse esgotamento, toda essa angústia, toda essa tristeza, todo o medo, toda a decepção. Ele quer levar sobre Ele, mas venha a Ele, venha a Ele. Ele quer cuidar de você. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem alegria para a sua alma, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E não é uma alegria das coisas naturais, nem tampouco é uma paz das coisas naturais. Não, é a alegria e a paz que flui do seu Espírito para nós. A vida de Deus em nós transforma os nossos valores, transforma tudo aquilo com que nós nos detivemos muitas vezes na terra, as coisas naturais. Porque nós não levamos para a eternidade elas, mas levamos aquilo que construímos no Senhor, uma vida de comunhão, intimidade, amor, totalmente dependência dEle. É isso que nós vamos viver lá nos céus. Então, Ele é o nosso paizinho. A oração de Jesus, ela revela duas prioridades reais da oração. Primeiro, a intimidade. A intimidade com Ele. Essa intimidade se expressa na adoração. Ele diz: santificado seja o teu nome. Santificado, santo, santo. Sabe, é algo maravilhoso quando nós lemos a palavra do Senhor e podemos ver ali em Apocalipse que os atributos dos céus são diferentes dos nossos. Ali tudo canta e exalta o nome dEle. Esses são os atributos do céu. É santificar o nome do Senhor. E essa deve ser uma das nossas prioridades também, para que tenhamos intimidade com Ele. Intimidade. Porque ela é expressada através da adoração. Não somente uma adoração que nós cantamos quando estamos reunidos, mas muito mais de uma adoração, que é quando nós curvamos o nosso coração. Senhor, eu estou aqui.
eu preciso de ti. Eu me humilho diante de ti, sem ti eu nada sou, nada posso fazer. Oh Deus, eu quero de ti, eu quero mais, eu quero mais. Eu não me contento somente porque um dia eu fui batizada no Espírito Santo, não. Isso foi uma porta que se abriu. Ele tem muito mais para nós. Também, Senhor, não é porque eu falo em línguas, nem tampouco tenho variedade de línguas, ou quem sabe eu interpreto as línguas, canto em línguas, é maravilhoso, edifica as nossas vidas. Mas tem mais, tem muito mais. Amém? Tem muito mais para nós. Deus é maravilhoso. Deus é soberano. E tudo que é dele, ele tem prazer de colocar em nós. Por isso nós precisamos nos abrir. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Deixa o Senhor vir. Peça, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer. Abre meus olhos, eu quero te contemplar, eu quero te ver. Senhor, abre os meus ouvidos, eles têm ouvido somente mais notícia, mas eu quero saber o que tu estás falando. Eu quero ouvir a tua voz. E a voz dele vem através da palavra dele. Ah, Senhor, é maravilhoso. Vem através dos cânticos que glorificam a Ele muitas vezes. Ele nos ensina o caminho que devemos seguir. E não vamos ser confundidos nele, mas vamos ser aperfeiçoados. Aleluia. Então, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nós só precisamos dar tempo a Ele, buscando. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua história, a sua sorte, a sua vida. Glórias ao Senhor. Aleluia. Quem precisa ter sua vida mudada, quem precisa experimentar mais de Deus, se aproxime dEle, venha para a presença dEle, se envolva com Ele, com tudo que diz respeito a Ele. Entregue a sua vida ao Senhor verdadeiramente. Deixe que Ele lhe guie. A oração, a adoração, o fervor, o clamor, Ele vai te levar à presença do Senhor. Ele vai te ensinar a andar na dimensão pela qual Ele te chamou para andar, que é a dimensão do Espírito Santo, onde todas as coisas se realizam. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim, ele nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e ações de graça. Ações de graça. Queridos, um coração grato atrai Deus. Atrai a presença dEle, atrai a bênção dEle, um coração grato. Deus ama o generoso, aquele que é grato a Ele. A gratidão vai atrair o favor dEle a nós. A gratidão atrai aquilo que você tem clamado a Ele e que está dentro do propósito dEle para a sua vida. Ninguém nem nada vai impedir o mover de Deus na sua vida quando você o coloca em primeiro lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Eu quero declarar que nessa manhã Deus está gerando um nível de fé nova. Uma fé nova. Há uma fé sendo liberada. A fé para produzir aquilo que Ele quer, obras maiores. As obras maiores que vai revelar Jesus na sua vida, mas através da sua vida também. Amém? É essa fé, tome posse dela. Não estou sentindo, mas diga, eu recebo pela fé. Eu acrescento essa fé em mim. Meus olhos vão ser abertos, meus ouvidos, eu vou ouvir a voz de Deus. O meu coração vai pulsar da maneira como o coração de Deus está pulsando. Senhor, eu quero sentir o teu coração pulsando no meu coração. Eu quero ter os mesmos pensamentos que tu tens, porque eu quero andar em aliança. Eu quero andar sobre a tua palavra. Quando nós andamos sobre a palavra do Senhor, nós começamos a sentir o desejo do coração de Deus para conosco. Sentir os sentimentos que Ele tem para conosco. E nós conseguimos, então, exercer os frutos dEle na terra.
o amor, a paz, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Aleluia! É a presença dele, a manifestação dele em nossas vidas, que nos libera para viver a extensão do seu reino aqui na terra, manifestando ele através das nossas vidas. E é isso que ele espera de nós, queridos, nesse tempo do fim. A segunda prioridade, que está escrito ali no Pai Nosso: trazer o seu reino à terra, estabelecer seu domínio, seu governo sobre todas as necessidades da humanidade. Amém? Não sei qual é a sua necessidade, mas quando o reino dele entra na sua vida, é liberado todos os recursos dele para trazer para você aquilo que você anela, que você espera. Você tem clamado a ele. Esse é o reino de Deus sobre nós. E nós devemos clamar: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. A tua justiça prevaleça sobre nós, em nós, através de nós. Amém? Devemos orar, clamar ao Senhor. Por quê? Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Nós temos que remir o tempo. Precisamos remir o tempo. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de se envolver com tantas coisas. Hoje o convite é muito grande, irmãos. Se nós não vigiarmos, nós vamos passar o dia no celular. O dia no computador. Vendo a vida dos outros, em primeiro lugar. Que é isso que acontece. Tem lives maravilhosas, mas tem umas que não edificam, e você, em vez de estar buscando, tendo comunhão com o Senhor, você está ouvindo a vida alheia. Isso é um convite para nos afastarmos mais e mais do Senhor, queridos. Tem muita coisa boa, sim, mas vamos saber separar o precioso do vil. Amém? Precisamos aprender. Então, venha o teu reino, Senhor. Então, venha o teu reino. Nós precisamos trazer na terra aquilo que é do céu. Viver a dimensão do céu na terra. E nós aprendemos com o Senhor, na presença dEle. Nós somos guiados, orientados pela sua palavra. A palavra nos instrui, a oração nos ajuda a nos movermos nela, a nos liberarmos daquelas capas, daqueles fardos que nós levamos muitas vezes, dos costumes antigos, das tradições antigas que nos oprime, da religiosidade, daquilo que não presta para o reino de Deus. Pode ser boa para essa dimensão da terra, mas para o reino de Deus não acrescenta para nós. E nós precisamos ir buscar. E a fonte é a palavra, com a oração, com a intercessão, com a súplica, o clamor. Primeiro por nós, porque se eu não tenho para mim mesmo, eu não tenho para quem eu dar. Se eu não tenho vida em mim, eu não posso dar vida a outro. Se eu não sou fiel ao Senhor, eu não posso requerer a fidelidade de ninguém. Então é hora de nós pararmos e analisarmos: Senhor, o que eu tenho feito da vida que Tu tens me dado, da preciosidade, da riqueza da Tua palavra que Tu tens nos enviado. Quantos convites à santidade. Outro dia eu estava falando, uma das coisas que mais agrada ao Senhor é quando o seu coração se volta e diz: Senhor, eu quero pureza no meu coração. Eu quero ser santa como Tu és santa. Porque a palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós precisamos buscar santidade. Não é religiosidade. Não é nenhuma coisa que de respeito à terra, às coisas da terra, aos valores da terra. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E esse é o tempo. Nos prepararmos como aquelas 5 virgens que já estavam prontas, havia azeite nelas, porque as outras não estavam, e pensaram: mas, irmã, aqui, me ajuda, me dá um pouquinho do seu, não dá.
O que é meu, o que é seu, o que é do outro é do outro. Nós vamos para a presença do Senhor com o que nós temos nosso, com quem nós somos, e não naquilo que os outros é. Não é porque o pastor falou que eu vou. Não, o pastor lhe orienta. E você vai buscar a fonte é Jesus. E é lá que você vai receber o óleo santo, a água pura. O fogo do Espírito que vai queimar toda a impureza dos nossos corações. É só na sua presença. É na presença dele. E nós temos que buscar, ter sede. Que o Senhor move em nosso coração uma sede maior por ele. Pela sua palavra, por estar na sua presença. Por buscá-lo ainda. E apesar de quê? Por que, Senhor? Porque nós não somos nada sem ele. Não somos nada, não podemos fazer nada sem ele. É só canseira, enfado, a vida do homem fora do parâmetro de Deus, daquilo que ele idealizou para você. O que ele mandou você fazer, o que ele deu para você, não é a mesma coisa que para mim. Há um tempo para todas as coisas. Outro dia eu estava dizendo, Senhor, como minha vida mudou. Deus, quantas maravilhas tu já operaste. Eu fiquei viajando no tempo, são 45 anos, onde eu fui a muitos lugares, onde eu ministrei muito. E o Senhor disse, tenha paz. Quantas pessoas foram curadas, libertas, edificadas, salvas. Quantos lugares que foram restaurados. Você está na minha presença. Você guardou a fé. Você está no seu lugar que eu preparei. Isso traz paz, porque a presença dele muda tudo em nós. Eu posso interceder, eu posso clamar, posso orar. Interceda, irmão. Não precisa você estar na igreja para interceder. Dobre seu joelho, clame. Clame. Ore mais pelos outros. Muito tempo eu não orei por mim, nem pela minha casa. E talvez isso não tivesse sido bom. Mas eu orava direto pela igreja e pelas necessidades das pessoas. Para aquilo que chegava na minha mão para eu fazer. Vamos ser só equilibrados. Para cá e para cá. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas o reino de Deus é a sua casa, a sua família, os seus filhos. Aquilo que Deus colocou na sua mão. É o que você vai prestar conta diante dele, em primeiro lugar. Amém? Em primeiro lugar. E é hora de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Ou então para nós irmos ao encontro dele, não sabemos o dia que ele vai nos chamar. Então, se vivemos como cidadãos do céu na terra, mais e mais, todas as atividades do céu vão ser a influência no nosso estilo de vida. Não mais as coisas da terra, o sistema do mundo, mas o sistema dos céus começa a influenciar o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. As nossas atitudes mudam. Os nossos sentidos mudam. A nossa mente começa a ser gerada na mente de Cristo. Porque, eu tenho a mente de Cristo. Por que eu tenho a mente de Cristo? Porque eu vivo a palavra dele, eu vivo na presença dele. Eu pago um preço para que essa palavra se torne real. Eu caio, mas eu me levanto e digo, Senhor, eu estou aqui. Me ajuda, me sustenta, me fortalece, me renova, me vivifica. Eu vou buscar auxílio se eu preciso, mas eu não vou permanecer a mesma. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Eu quero estar onde o Senhor está, na sua presença. Não a presença normal, a manifestação da presença dele, onde o sobrenatural dele acontece e se revela a nós. Aleluia. A cura, a libertação, a transformação em todas as áreas das nossas vidas começam a acontecer quando nós buscamos o Senhor, quando nós paramos e damos tempo para Ele em nossas vidas. Amém? O braço do Senhor, Ele sempre vai operar quando nós o tocarmos pela oração. A oração.
A oração leva o Senhor a agir por nós. Qual é a sua necessidade? Ele vai operar. Ele vai agir por nós, mas vai ter ocasiões que ele vai agir em nós, no nosso viver, naquilo que nós necessitamos. E como vai agir através de nós. Ore, clame. Não vá fazer nada para o Senhor de qualquer maneira. Primeiro busque o Senhor, peça orientação, peça a palavra, peça a direção. Clame a Ele. Ele diz, clame a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz o Senhor. Em Hebreus 4,16, o Senhor nos chama a chegarmos confiadamente diante do trono da graça dEle, a fim de que possamos receber misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Queridos, quando nós oramos, os céus se abrem, os milagres acontecem. Você crê? Amém? Então, Isaías 61, de 1 a 4, estou encerrando, mas gostaria que você tomasse posse agora, porque esta palavra, ela é profética para acontecer agora na sua vida. Amém?